galera, quem lhes fala aqui, professor Marcelo Sampaio, e hoje nós vamos continuar falando sobre literatura brasileira. Nós vimos, no módulo anterior, acerca do romantismo, como o romantismo se desenvolveu no Brasil, quais são as suas principais características, o contexto histórico em que esse movimento literário se encontrava no momento do país, os acontecimentos que havia por pano de fundo, sempre à luz do romantismo. A gente fez questões e hoje a gente vai inaugurar a escola literária do realismo. E é bom eu começar falando que em muitas abordagens nós vamos ver os autores, os críticos, os teóricos literários chamando, colocando no mesmo balaio, como se fala na linguagem popular, o realismo e o naturalismo. Isso porque essas duas correntes literárias, elas dividem autores. Então existem autores que estão ali na mesma época, do realismo e do naturalismo. Uns se aproximam mais da característica realista e outros se aproximam mais da característica naturalista. Mas a fim de que você entenda quais são as particularidades, quais são as origens e quais são as características de cada escola de maneira separada, eu vou aqui fazer uma separação didática. Eu vou salientar desde o início, como faço agora, que costuma-se abordar essas duas no mesmo contexto, realismo / naturalismo, mas eu vou dividir, mesmo salientando a você que elas acontecem mais ou menos no mesmo período histórico, beleza? Então o que a gente tem que saber hoje de realismo? Agora a gente vai olhar para as características, para a definição e para o contexto histórico de como se desenvolveu esse movimento literário que é um dos mais importantes para a arte e para a literatura brasileiras, beleza? Dá uma olhada aí comigo no material. Olha só, literatura brasileira, falaremos sobre realismo, como eu já havia colocado a você, contexto histórico e características. Vem comigo, olha só. Realismo, galera. Realismo é um movimento artístico e literário direcionado à representação da realidade, Realismo vem justamente, tem o mesmo radical da palavra realidade, Então, realismo vem justamente daí. É bom situarmos o contexto histórico, porque lá no romantismo você vai lembrar que tudo era idealizado. O mundo passava por transformações devido à Segunda Guerra Mundial, devido à Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Então a gente passava por algumas transformações, beleza? Essas transformações acabaram deprimindo o homem romântico. Porque quando a gente fala de romance, a gente pensa, evidentemente, num casal, num laço afetivo. Só que romance não necessariamente é isso. Romance é ter uma visão sobre algo, e na maioria das vezes é sobre o relacionamento afetivo, uma visão idealizada. Uma visão apaixonada, uma visão que foge à realidade, que era justamente a temática central do romantismo, fugir da realidade, porque aquela realidade que me era apresentada não era boa. Depois que o romantismo começa a perder força, começa a cair em desuso, e a gente sabe que na literatura não é assim, acabou lá em 1880, então 1881 todo mundo já era realista, calma, que nem moda de roupa, você vai tendo uma mudança de tendência aos poucos, e a galera vai tendo outros inputs, Esse input a galera vai tendo conhecimento de outros acontecimentos, e aquilo vai moldando o novo formato, o novo caráter e o novo fazer artístico do homem da época. Então o realismo, como outras escolas literárias, como o arcadismo vem para se contrapor ao barroco. Então, as escolas que vêm depois, elas geralmente criticam a anterior, até porque elas é que estão em moda, em evidência naquele momento. Então elas têm que ser críticas àquilo que era feito antigamente. Então o realismo ele vai, sobretudo, criticar essa postura idealizadora, essa postura romântica dos burgueses, porque você sabe, eu falei para você lá no módulo de romantismo, o romantismo é a arte da burguesia, é a maneira de se expressar burguesa, é para as mocinhas que estavam ali
esperando se casar e liam contos de casamento para mostrar o amor, para mostrar a paixão. E o realismo vai abominar tudo isso, enquanto o homem romântico fica se lamentando, se lamuriando e falando: ela nunca mais vai voltar, eu quero morrer, eu quero ir embora. O homem realista, ele está de cara de frente e ele só tem compromisso com a realidade. É a verdade nua e crua. Então, continuemos aí no nosso material. Então, a representação da realidade é o que mais busca o realismo, sem idealizações, se contrapondo ao romantismo, como já falei, de maneira objetiva. Por isso, desenvolvem-se nesta escola literária diversas críticas ao romantismo, que é a escola literária anterior. Então, cada escola que nasce, a tendência, como eu já falei, é criticar a anterior. Então, enquanto o homem romântico, e mais uma vez, aquilo que eu já estou te falando desde quintismo, a gente sempre tem uma oscilação, em que o homem oscila entre o emocional e entre o racional. Quer ver? Quintismo não dá nem para chamar de literatura segundo aquilo que alguns teóricos, como Antônio Cândido, que é o principal em literatura brasileira, diz que nem a literatura, seria uma literatura de informação. Então é tudo muito no começo, muito no início. Mas no Barroco, quando a gente começa a ter as manifestações artísticas, expressivas, literárias, ainda que o Barroco fosse uma forma de a Igreja Católica propagar a Contra-Reforma, né, uma resposta à Reforma Protestante, o Barroco é emotivo, o Barroco é expressivo, o Barroco quer mexer com o emocional. O arcadismo já é influenciado pelos clássicos e ele já tem uma visão mais pragmática, mais objetiva da coisa. Ele não fica ali de maneira tão exuberante, extravagante como o Barroco. Então o Barroco seria mais passional, emotivo. E o arcadismo vem com aquelas ideias do iluminismo, né? Influenciados ali pelas ideias da Revolução Francesa. Acontecem uma série de revoltas aqui no nosso país que vão culminar justamente na independência do Brasil. E aí, esse país que está independente agora, né? Estou fazendo a linha do tempo com você. Esse país que agora está independente, ele precisa buscar suas origens. Ele precisa saber quais são, o que define o Brasil como cultura. Porque nós fomos, por muito tempo, né, explorados por Portugal. Então, nós tínhamos que importar a literatura e a arte de lá. Primeiro chegava lá e depois a gente importava para cá. Então acontecia essa relação de independência até mais ou menos o arcadismo. No arcadismo isso começou a mudar, justamente porque começaram as revoltas, que vão resultar na independência do Brasil, mas começaram as revoltas, né, as revoluções pelo país, né, que ainda era colônia de Portugal, que culminaram na independência do Brasil, e o Brasil se torna também na literatura e na arte independente de Portugal. Então no romantismo a gente vê esse indivíduo que quer escapar da realidade, né? Primeiro ali o nacionalista, o fanista, né? Em que a gente vai exaltar a pátria, porque agora a gente tem que ter uma identidade cultural brasileira. A gente tem o mal do século na segunda geração, né? O byronismo, né? Fazendo alusão ao Sir Byron, que é justamente o George Byron, que é aquele ultra-sentimentalismo, ultra-romantismo, né? Que a gente viu. E a terceira geração, que é importante para a gente fazer o link com o realismo. A terceira geração romântica, ela vai ter, né, vai ser a geração condoreira, que vai se preocupar com a questão social. Sobretudo, nós temos Castro Alves falando muito sobre a questão dos escravos, né? Então a gente já tem esse olhar um pouco mais realista sobre a coisa. Então, a terceira e última fase romântica, ela já vem ali preparando o caminho para o que a gente vai chamar de realismo. Continuemos no nosso material. Dentro desse contexto, nas obras realistas são encontradas críticas sociais ao comportamento burguês. Isto é, o romance, a visão idealizada burguesa, é criticada, tá, gente? É criticada e desmascarada pelos autores realistas, denunciando, sobretudo, a hipocrisia do homem naquela época. Então, o que esse slide fala pra gente? O que essa parte aqui da definição apresenta pra nós? O homem romântico, ele idealizava tudo, ele queria criar a sua própria realidade, ele não estava satisfeito com a realidade que existia. Então, ele idealizava, ele criava, ele firulava, né? Por isso que uma visão romântica, não necessariamente, como já falei, é uma visão afetiva. Ela é, né, antes de tudo, uma visão
idealizada, irreal acerca das coisas, a visão que eu quero ter e não aquela que condiz com a realidade. Então o que nós temos? Você vê a oscilação do homem ao longo da história no barroco, mais emocional, no arcadismo, mais racional, né? E aí a gente tem o romantismo levantando novamente, né? Por mais uma vez, essa questão da emoção, da emotividade. E aí quando a gente vem para o realismo, a gente já se depara novamente com a razão. Então o homem fica sempre oscilante entre a fé e a razão, entre a emoção e a razão. Ele fica sempre ali nessa dualidade ao longo da história, beleza? E aqui no realismo, esses autores do realismo, eles vão criticar aquela visão romântica. De querer ficar, ai, como eu sofro. Ah, como a realidade seria bonita se fosse assim. Não! Encare a verdade dos fatos. E enquanto o homem romântico fica dizendo que tudo é belo, tudo é lindo, que ele sofre demais, ele é um hipócrita na visão dos autores realistas. Por que ele é um hipócrita? Porque ele fica lá dizendo que ama muito, que sente muito, né? O egocentrismo do romantismo. E ele não vê as suas falhas, ele não vê as suas mediocridades. Então o realismo ele vai sobretudo alfinetar o romantismo e dizendo, vocês do romantismo, vocês são hipócritas, porque vocês erram, porque vocês fazem besteira e vocês ficam pagando de santos e dizendo que sofrem demais. Então o realismo vai bater muito nessa tecla de querer expor as falhas do homem romântico, beleza? Vamos lá. A linguagem do realismo, diferente da linguagem do romantismo, é direta e objetiva. Lá no romantismo a gente tinha uma linguagem subjetiva. O subjetivismo nasceu praticamente lá no romantismo, em se tratando, claro, quando a gente fala de escolas literárias, né, que deram esse nome de subjetivismo. Aqui não, aqui é direto, objetivo, o papo é reto, é a realidade, é a verdade nua e crua. Contrária ao subjetivismo característico do período do romantismo. A obra que marca o início do realismo no Brasil, gente, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E é importante, e a gente vem vendo isso também nas outras escolas, é importante que a gente saiba o ano de fundação dessa escola e a obra que marcou o início, dizendo assim, essa é a primeira obra que a gente começa a não ver mais traços românticos e a gente começa a ver uma outra tendência surgindo, que seria essa do realismo, beleza? Tudo bem? Vamos lá então, Importante, hein? Então vamos lá. Vamos fazer o resumo desse slide. Realismo é a verdade, nua e crua. Ele não quer saber do homem romântico que fica viajando, idealizando. Para ele é a verdade dos fatos. Inclusive, ele vai criticar o homem romântico por ter essa visão irreal, né? Ele vai alfinetar em muitas obras essa visão pessimista, essa visão idealizada, e vai dizer que o homem tem que se deparar com a sua realidade e vai denunciar, fazer questão de expor, né, as mazelas e os erros, né, daquele homem romântico, aquela hipocrisia da sociedade burguesa. Então, nós vamos ter no realismo um ataque àquela sociedade burguesa que estava em evidência lá naquilo que eu te mostrei anteriormente sobre a estratificação social. Os burgueses estavam no topo, então, por isso, tiveram influência no romantismo. O realismo vai criticar esses burgueses e o comportamento burguês. Legal? Bom, primeira obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Machado de Assis é o principal autor, tá, realista que a gente tem. Na verdade, é um dos principais do Brasil, né? Olhando para todos os períodos literários. Ele é tão importante e ele é tão diferente na sua escrita que ele é um autor que consegue dialogar com várias escolas literárias. A gente consegue pegar obras do Machado e falar, isso aqui parece naturalismo, isso aqui parece realismo, isso aqui parece romantismo. Então, ele é tão à frente do seu tempo que ele consegue estar em várias escolas literárias. Mas se cai na prova, Machado de Assis é um autor realista. É o principal autor desse período do realismo, marcando lá em 1881 com a sua obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Beleza? Tudo bem? Vamos avançar aqui na matéria então. Olha só. A obra Memória de um Sargento de Milícias, lá em 1852. Então, olha só, hein? Temos aí uma linha do tempo.
1881 foi quando o realismo foi marcado, né? Foi criado aqui no nosso país, né? Quando nós tivemos ali a obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, como acabo de te apresentar, de Machado de Assis. Só que lá em 1852, enquanto o romantismo ainda estava rolando, Joaquim Manoel de Macedo escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Continuando no material na tela para você, ele está dentro do contexto histórico do romantismo, né? Até pela data. 1852 é antes de 1881, quando foi fundado o realismo no Brasil. Porém, é considerada por alguns críticos literários como o prenúncio do realismo, né? Como o pré-realismo. E aí, agora vamos entender o seguinte. Essa obra, Memórias de um Sargento de Milícias, se você a ver na prova, tá? Gente, olha só, eu hesitei aqui, ó, vamos corrigir aqui, saiu errado, saiu de outro slide aqui o autor, gente, tá? Vamos corrigir aqui, é o Manuel Antônio de Almeida, tá? Tava achando esquisito, não tava batendo, é o Manuel Antônio de Almeida. Então agora corrigindo, agora ficando certinho aí para todo mundo. Seu material já vai corrigido. De Almeida. E agora a gente tem o autor correto aí, tá? Aquele pertencia a um outro slide, mas feita a devida retificação. Continuemos. Então, a Memória do Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, está dentro do contexto histórico do romantismo. Ou seja, se cai na prova, é uma obra romântica. Qual é a escola literária? Romantismo. Porém, alguns críticos, alguns teóricos conseguem olhar para essa obra, ler essa obra e conseguem perceber traços do que vai ser o realismo. E por que que isso acontece? Olha só, esse prenúncio do realismo acontece devido a quê? Veja bem. Um pré-realismo não cronológico. Por que que não cronológico? Porque se o realismo começa em 1881, em 1852 não tem como você ter a tendência realista, você ainda é romântico. Só que a gente vê que é uma obra que se destaca das obras românticas, que não vai se preocupar em pintar um herói forte, um herói cheio de virtudes, cheio de qualidades. Pelo contrário, ele vai colocar um protagonista que não tem lá muitas virtudes não, que tem vários defeitos, e esses defeitos são colocados na obra. Por isso que muitos críticos olham e falam assim, caramba, lá em 1852, o Manuel Antônio de Almeida foi à frente do seu tempo, porque enquanto todo mundo falava só sobre romantismo, ele já estava antecipando ali, com algumas características na sua obra, do que viria a ser em 1881, lançada a escola do realismo, beleza? Então é importante, porque essa obra, ela é do romantismo, mas ela também encontra características do realismo. Então é uma obra-chave que pode aparecer na prova, toma cuidado, tá? E ela marca também já esse olhar para o futuro, lá para 1881, quando Machado publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, e aí explicando um pouquinho do porquê que nessa obra a gente consegue encontrar características realistas. Olha só, o personagem principal é chamado de Leonardinho. E o Leonardinho é filho da Pisadela e do Beliscão. E aí que coisa esquisita, né? Como assim? Filho da Pisadela e do Beliscão. É porque no livro, né, nós temos aí dentro dessa obra, o pai e a mãe do Leonardinho, eles se conheceram no vagão de um trem e o pai do Leonardinho passou pisando no pé da mãe dele. E aí a Pisadela, né? E o Beliscão foi porque ela devolveu, né, esse pisão que ele deu no pé dela com um beliscão na mão dele. E eles tiveram outra situação que também houve uma pisada de pé e um beliscão, e depois eles se apaixonaram, casaram e viveram como se nada, né, como se eles não tivessem se conhecido numa briga. Então ele tá querendo puxar isso, né? O Leonardinho era tão assim, tão fracassado, que ele não era muita coisa, não tinha muita virtude, era filho de uma pisadela com um beliscão. Tipo, ele foi gerado numa relação que começou com um pisão de pé e um beliscão. Não podia ser coisa muito boa. Percebe? O autor quer dizer isso. Bom, trata-se de um malandro. E aqui a gente tem, né, segundo Antônio Cândido, que é o maior crítico literário que nós temos, né, falando sobre literatura brasileira, é
é o primeiro malandro que vai aparecer na literatura brasileira. O que é o malandro? É aquele que não gosta de trabalhar, é aquele que gosta de sempre ter uma saída para tudo, né? Tem como a gente ir por outro lugar, por outro caminho. Então ele é aquele cara boêmio, aquele cara que tem muitas mulheres. Esse é o Leonardinho. Então ele não tem virtudes. Então é até meio estranho que a gente veja essa obra aparecer no romantismo, que o romantismo tinha os seus protagonistas sendo os índios, né? Os índios fortes, no caso da primeira geração, ou tinham ali sempre aquela ideia de personagem, né? Ou aquela ideia do que a pessoa queria se mostrar, queria ser. A idealização, o pensamento ideal. E aqui no realismo, a gente tem a verdade nua e crua, por mais ruim que ela seja. Então, já no romantismo de 1852, né, o Manuel Antônio de Almeida consegue mesclar, claro, o romance com essas características de realismo. E por que é considerado, então, romance? Olha só. Trata-se de um malandro, o primeiro da literatura. Depois nós vamos ter outro, como Macunaíma. Nós temos também o Alto da Compadecida, né? João Grilo, Chicó, né? Que tem essa malandragem, essa forma de sempre ter uma maneira diferente de resolver. Bom, uma figura que não apresenta necessariamente qualidades idealizadas, físicas ou habilidades. Ao fim da obra, depois de muitos relacionamentos, ele se relacionava, né, com muitas mulheres, ele tinha muitas mulheres, ele se casou com seu amor de adolescência, o que comprova o caráter romântico, ainda que ele também se aproxime muito do realismo, tá? Então ele é do romantismo, primeiro, porque ele está no contexto histórico, né, do romantismo, ali dos anos, que ainda se falava sobre romantismo, ainda se tinha essa tendência literária, e porque no final ele se casou com o seu amor de infância. E a gente tem toda aquela pegada idealizada do amor, da paixão, que o romantismo tem. Só que no meio, para ele chegar a esse casamento, o autor já começa a dizer que o Leonardinho não era boa bisca, não. Ele começa a falar sobre as mazelas, né, sobre os defeitos, que é algo que a gente não via tanto naquela época do romantismo. Tranquilo? Beleza, gente? De boa? Olha só. Então, o que a gente tem que saber aqui, principalmente, né? A gente tem que entender o marco. Nós temos que entender, sobretudo, o marco histórico do realismo. O realismo é a escola que vem após o romantismo e, por isso, vai tecer bastantes críticas ao romantismo, né? Nós temos ali a primeira obra dentro dessa perspectiva do realismo, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrita pelo principal autor realista, né, o principal da literatura brasileira, que é Machado de Assis. Ele vai inaugurar essa tendência aqui no Brasil, tá? Nós tivemos essa tendência sendo inaugurada na Europa, né? Quando, por meio da pintura, alguns artistas começaram a se expressar não só fazendo pinturas de pessoas nobres ou de burgueses, mas pintando pessoas simples, né? Pessoas da vida real, pessoas do cotidiano, do dia a dia que você vê na rua. E aquela impressão de vida real, de realismo, ela influenciou em muitos outros aspectos artísticos e na literatura não foi diferente, que é a arte da escrita, beleza? Bom, vamos lá então. Então, para resumir, Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeira obra, Machado de Assis, 1881, beleza? Apesar de Memória do Sargento de Milícias, lá de 52, de Manuel Antônio de Almeida, já trazer alguns traços, né? Ser ali o pré-modernismo, não cronológico, porque não fazia sentido, era muito antes do realismo, né? 1852. O realismo vai tecer críticas e vai tentar expor o homem romântico, vai criticar essa forma idealizada, projetada, subjetiva de ver o mundo. No realismo, nós temos a linguagem objetiva, direta, beleza? Tudo bem? Bom, vamos lá então. Passando adiante na nossa matéria, temos aí o seguinte também, o contexto histórico do que acontecia, né, dentro dessa escola literária. Vamos começar a entender um pouquinho esse contexto. O aparecimento do realismo deu-se no século XIX na Europa, mais especificamente na França, e teve uma duração de aproximadamente 2 décadas, né? Quase ali 20 anos. Para que se compreenda essa escola literária, deve-se primeiramente compreender o que acontecia no país nessa época.
o nosso país passava por mudanças significativas econômicas, políticas e sociais. Então você vê mais uma vez que os acontecimentos que estão ali, que são contemporâneos à escola literária, eles influenciam no pensamento do homem. E o homem começa a se expressar de maneira diferente. É por isso que a gente tem tantas escolas literárias, porque nós temos essa mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento, ela é desenvolta conforme os acontecimentos vão se passando dentro da linha do tempo da literatura brasileira, beleza? E que acontecimentos são esses que, por estarem em evidência, acabavam mudando o pensamento do homem da época? Olha só. Isso pode ser comprovado pela abolição da escravatura, que ocorreu em 1888. Então ali, ó, 1881, a gente tem o início do realismo e 7 anos depois a gente tem a abolição da escravatura. Ah, Marcelo, mas então não influenciou, porque foi 7 anos depois. Mas 7 anos que foi batido o martelo. Mas você acha que essa discussão já não existia há muito tempo? O Brasil foi o último país que aboliu a escravatura. Então, essa discussão já era presente desde o romantismo, terceira geração, Castro Alves. Ele já colocava isso, né? Nós temos ali o Navio Negreiro, ele é o poeta dos escravos. Então, ele faz essa denúncia social, né? E ele é favorável à abolição da escravatura. Ele é um abolicionista, beleza? Bom, então a abolição da escravatura, que é um viés social, né, acabar com a escravidão, isso influenciou o realismo, que o realismo ele vai justamente mostrar a realidade do que sofriam os escravos. O crescimento do cultivo de café, né, nós temos ali sempre o Brasil, pela história, tendo um produto-chave, né, como aquele que vai mover a sua economia. Então nós temos ali o crescimento da era do café, a decadência da economia do açúcar, né? Então, é como se trocasse um produto pelo outro. O açúcar começou a cair, né, na venda, na exportação, na relação econômica, e o café começou a crescer. O positivismo... Opa, olha lá, acompanha lá comigo. O positivismo de Auguste Comte, na França, tá? E a proclamação da República, lá em 1889. Então, 1881. 1888, acabou a escravidão. 89, virou República. Então, nós temos muitas mudanças assim marcantes, que mudam, que impactam na vida do homem. Evidentemente que ele vai mudar de pensamento, ele vai ser influenciado por outros acontecimentos externos que estão ali influenciando no seu pensamento. Beleza? Bom, como eu já falei para você, seguindo a tendência de o estilo da época, na maioria das vezes, criticar o período anterior, o realismo se opõe ao ideário burguês, ou seja, justamente aquilo que a gente conversou. O realismo vai criticar o romantismo, vai criticar o homem romântico, dizer que ele é hipócrita e dizer que ele tem erros, e dizer que ele tem que conviver com esses erros, com essa realidade, não ficar idealizando e romantizando tudo. Faz em suas obras explícitas críticas ao subjetivismo e ao sentimentalismo do romantismo. Para com isso, de ficar botando tudo a emoção na frente. Seja mais racional, seja mais pragmático, seja mais objetivo. Não obstante, galera, é aqui, nesse racionalismo extremo, dentro do realismo, que a gente vai começar a ter uma visão mais científica das coisas. Porque aí não basta só a emoção, a gente tem que provar. Então, vários métodos científicos e teorias foram formulados, vários postulados foram formulados a partir daí, tá? Então, essa é uma das escolas mais importantes, primeiro porque, por meio dela, vários pensamentos vão ser inaugurados, vão ser fundados. Né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E é aqui que a ciência começa a ter mais vez na sociedade. Começa-se a olhar para as coisas não mais com um olhar religioso ou um olhar emotivo romântico, mas da maneira como as coisas são. E você começa a ter que provar isso por meio de métodos científicos. Então, o racionalismo, né, a objetividade, o pragmatismo, a crítica ao romantismo e ao ideário burguês são características
do realismo, beleza? Bom, nesse primeiro bloco a gente sempre faz um apanhado geral acerca da escola literária e depois a gente vai falar sobre autores, sobre as principais obras, sobre a linha do tempo, sobre a cronologia, né, do realismo, da escola literária, beleza? Então, ó, eu fico por aqui, mas eu volto numa próxima oportunidade, no próximo bloco, para que a gente continue a falar sobre o realismo, beleza? Então fica comigo, até a próxima, tamo junto, valeu!